Opa, fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, professor Marcos Paulo Araújo na área, se derrubar é pênalti, tá certo? Então vamos lá, esse aqui é o nosso curso Cefaz Bahia, aula preparatória para o concurso da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você aqui se encontra é porque na verdade você tem total interesse aí nessa sua preparação para o concurso da Cefaz Bahia, né? E nada mais correto e adequado é que você dê início à sua preparação com bastante antecedência, tá ok? Eu sou advogado, sou especialista, mestre em Direito Tributário, né? Atualmente sou procurador municipal e estarei aqui tentando contribuir aí com você, né, no seu aprendizado para que você possa chegar lá no dia da sua prova, brocar, né, na prova de direito tributário, gabaritar direito tributário, tá certo? E alcançar a nota máxima. Bacana? Tranquilo? Não se preocupe não. Se você não é da área, se você não é um bacharel em direito, se você é médico, se você é odontólogo, se você é contador, administrador, enfim, se você quer ser, né, auditor fiscal aqui da Secretaria da Fazenda, trabalhar numa dessas inspetorias, nos veremos lá, né? Porque eu também milito nessa área tributária, advogo nessa área tributária e com bastante frequência costumo ir nas inspetorias aí da Secretaria da Fazenda, né, para tratar de interesses entre fisco e administrado, tá ok? Então, nosso curso aqui ele é voltado com videoaulas, né? Material que é videoaula, você vai vendo essa videoaula aí e deverá, melhor dizendo, completar, né? Lendo a lei seca, né? E como bibliografia, caso queira ler, estudar por algum livro, eu vos indico o livro Direito Tributário, né? O Manual de Direito Tributário do professor Alexandre Maza. Alô, professor! Aquele abraço, professor Maza, tem um livro exemplar, tá certo? Estou fazendo propaganda aqui, mas na verdade não ganho nada por isso, tá bom? Tem outros livros também, Ricardo Alexandre, professor Ricardo Alexandre, excelente, Direito Tributário Esquematizado, você pode ter esse livro aí, se você não tem. Tem o livro da professora Josiane Minardi também, Manual de Direito Tributário, que serve. E tem uma sinopse, né, do Exerval Rocha, da Juspódio, galera daqui da Bahia também, né, a Juspódio. Então, assim, você pode utilizar isso daí como de forma complementar, tá bom? Não recomendo que você fique lendo o manual inteiro, né, direito tributário, vou ler o manual. Não, muito pelo contrário. Resolva bastante questão. Comece com as questões, daí você passa para a legislação e quando você errar, quando você não conseguir resolver, matar a questão, aí sim você vai e procura, né, na doutrina, digamos assim, né, nos livros, para você que não é do direito, na doutrina, entender por que você errou na realidade, tá bom? Eu acredito que assim, com certeza, complementando aqui com as videoaulas, você logrará êxito no direito tributário, tá bom, gente? Então, assim, vamos para frente, não desiste, né? Concurso público é isso mesmo, é uma preparação árdua, é dedicação ao extremo, tá certo? E depois que você tomar posse, né, chegar lá no cargo e tal, tudo melhora, tudo resolve, né? Começar a receber a sua remuneração, tá certo? Isso é que é importante, tá? É você passar no concurso, é você ter a estabilidade econômica e financeira, poder ajudar a tua família, né? E, sobretudo, fazer aquilo que você quer. Eu tenho certeza que se você se prepara para a carreira fiscal, né, é porque você quer se tornar um auditor fiscal, você quer se tornar aí um servidor público do Estado e aqui, de modo especial, do Estado da Bahia. Bacana? Tranquilo? Favorável? Tem o módulo de Direito Tributário, esse daqui, por exemplo, e teremos também aí o módulo, né, de Direito Administrativo, voltado para Cefaz Bahia. Tá ok? Vamos então, vamos dar continuidade. Para você que não é do direito tributário, eu costumo dizer o seguinte, olha, o direito tributário, ele surgiu na verdade com o propósito de conter a sede arrecadatória do fisco, né, do Estado, digamos assim. Então você pode, ou melhor dizendo, o direito tributário, ele surge com o propósito de estabelecer limites nessa sede arrecadatória, fazer com que o Estado, né, e aqui percebam que é Estado lato sensu. O que é Estado lato sensu? Não é o Estado da Bahia, não é o Estado do Recife, não. É Estado, quando eu me refiro ao Estado lato sensu, eu estou a falar com você sobre o Estado, os entes da Federação, União, Estados-membros, Distrito Federal e município. Nós temos 4 entes federados, digamos assim, 4 entes aí que compõem o que nós chamamos de Estado lato sensu. Todos eles poderão tributar, né, ou instituir, digamos assim, os seus respectivos impostos ou suas respectivas
espécies tributárias, tá bom? Então, o direito tributário vem justamente fazer com que o relacionamento entre fisco e administrado seja pautado dentro do regramento legal com as devidas cautelas, tá bom? Tranquilo? Favorável? Vamos lá então. Para falar de direito tributário, para falar para você de tributo, eu tenho que primeiro falar desse conceito. O que é tributo? Qual o conceito de tributo para daí então nós chegarmos nas espécies tributárias? E o conceito de tributo está no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Põe na tela para a gente aí, por favor, meu rei. Vamos lá ver o que é. O que diz o artigo 3º do CTN? Vamos lá? Acompanhe comigo. Ó. Artigo 3º do CTN. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Bacana, traz para cá, meu rei, traz para cá, isso aí, vamos lá. Então percebam o que é tributo, gente. É toda prestação pecuniária, compulsória. O Estado, através da compulsoriedade, o Estado, fazendo uso do seu poder de império, expropria o patrimônio meu, seu, de A, de João, Pedro, Ricardo, expropria, tira dinheiro para quê? Para o erário, para o cofre público, tá certo? Por quê? Porque é a partir daí que ele, Estado, vai fazer o quê? Vai colocar em prática as políticas públicas, meu rei. É isso mesmo. Ou seja, quais seriam essas políticas públicas? Saúde, segurança, educação, tá certo? Tudo isso de qualidade, claro, né? Não vamos entrar nesses questionamentos. Não vamos questionar se a contraprestação, né, digamos assim, do Estado, em detrimento da arrecadação, ela é condizente, satisfatória ou excelente. Não vamos falar disso não. Mas percebam que o Estado, na verdade, ele precisa de quê? Ele precisa de alegria, ele precisa de tutu, faz-me rir, certo? Para quê? Para poder colocar em prática as políticas públicas, que estão aonde? Na Constituição Federal de 1988. Então, para que o Estado possa colocar isso em prática, ele vai depender de quê? De dinheiro, de alegria. Faz-me rir. E isso se dá através de quem? Do tributo. Eu vou tributar, papai. Vai lá no seu patrimônio, ó, paga, porque eu preciso. Não é assim que a gente faz? Nós não saímos daqui, nós não vamos lá para a rua para trabalhar e daí trazer alegria para casa para colocar comidinha em casa, para o menininho tá lá, ó, a boquinha só na boca. Então, gente, o Estado de igual modo. E ele faz isso através de quem? Do seu poder de império. É por isso que ele é compulsório. Prestação pecuniária aí, compulsória. Eu não escolho pagar não, velho. Já pensou? Imagine você, se todo mundo falasse assim, não, eu pago o tributo que eu quero. Entendeu? E daí? Quem é que ia pagar? Como é que amanhã você, auditor fiscal, ia receber sua remuneração? Me diga aí. Então, portanto, não teria como. E não tendo como, se o Estado não usa da compulsoriedade, se o Estado não utiliza do ius imperium dele, ele não consegue fazer com que traga alegria para os cofres públicos e para o erário. Pois bem, segundo tópico, segundo ponto do conceito de tributo, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Perceba que o pagamento do tributo é em moeda. É redundância. É, professor, é redundância sim, porque lá atrás está falando em prestação pecuniária. Bacana. Mas é em moeda, é em dinheiro, em alegria, tá certo? Ou cujo valor nela se possa exprimir. Tranquilo? Que não constitua sanção de quê? De ato ilícito. Por quê? Porque ato ilícito, na realidade, o que vai constituir sanção de ato ilícito, o que é uma sanção de ato ilícito? É a multa, rei. É a multa, tá bom? O tributo não é castigo não, bacana? Pois bem, a multa sim é uma sanção por um ato ilícito. Outro ponto, o quarto, instituído em quê? Em lei, princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, princípio da legalidade genérica. E a administração pública, bacana, ela trabalha de que forma? Ela trabalha seguindo aquilo que está prescrito na lei. Se não tiver previsão legal, o Estado ele não pode fazer nada, tá certo? Enquanto que ao particular ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, ao Estado, a administração, só poderá fazer aquilo que estiver previsão legal, princípio da legalidade. Inclusive, 151 lá da Constituição Federal, né? Não poderá instituir ou majorar tributo que não seja através de lei. Nós veremos isso mais adiante, se é pouquinho não, meu rei. Fique tranquilo aí.
tá bom? E cobrada mediante o que? Atividade administrativa plenamente vinculada. Essa atividade administrativa plenamente vinculada do Conceito de Tributo nada mais é do que você, na condição de auditor fiscal, não poderá, digamos assim, deixar de tributar João e tributar Pedro. Por quê? Porque a atividade que você exerce, né, ela é uma atividade administrativa e vinculada, pautada na lei. A lei descreve que se eu vender um produto, se eu vender uma mercadoria e não emitir a nota fiscal, a minha conduta é irregular e que, portanto, eu devo sofrer sanções, né? Eu devo ser multado, ok? Tranquilo, então, por quê? Por conta dessa conduta errada. E você, na condição de auditor fiscal, terá que lavrar o auto de infração. Bacana? Não é porque a gente se conhece, não, né? Não é porque nós somos amigos, não, que você vai me aliviar, tá certo, parceiro? Lembra lá do Tropa de Elite? Então, é isso daí, é daquela forma mesmo. Tá na lei, você vai ter que cumprir, ok? E o CTN, ao se referir, na realidade, a toda prestação, né, que estabelece que qualquer prestação que se enquadre em todos os requisitos do artigo 3º será tributo. Ou seja, se toda e qualquer prestação, né, que se enquadre no conceito, no requisito do artigo 3º, será tido como tributo, independentemente do seu nome, independentemente da sua denominação. Onde é que está o amparo disso aí? Artigo 4º do Código Tributário Nacional. Vamos lá para a tela. Meu rei, põe na tela aí para a gente o artigo 4º do CTN. Vai lá, agora. Pois bem, tá aí. Código Tributário Nacional, Lei 5.172, de onde? De 1966, tá bom? Artigo 4º diz o seguinte: a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador. A natureza jurídica específica do tributo, o que determina? Pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificar essa natureza jurídica, né, do tributo, sendo irrelevante para qualificar a natureza jurídica do tributo. Inciso 1º, a denominação e as demais características formais que são adotadas pela lei. A lei pode adotar qualquer denominação ou característica formal. Isso vai depender para garantir a natureza ou identificar a natureza específica desse tributo ou do fato gerador, bem como no inciso 2º, a sua destinação legal do produto da arrecadação. Bacana? Ou seja, arrecadou. Para onde é que você vai mandar, velho? Não sei, papai. Não sei para onde é que eu vou mandar esse negócio. Então, independe. Para quê? Independe a destinação legal desse produto da arrecadação para qualificar o fato gerador. Traz para cá, Xancu. Traz para cá. Coloca para cá, meu rei. Vamos lá? Então, portanto, perceba o seguinte, que para a natureza jurídica, para identificarmos ou qualificarmos o fato gerador, né, do tributo, independe da sua destinação legal. Independe aí nessa caracterização para fins de enquadramento como sendo o fato gerador da obrigação, a destinação legal e a denominação. Mas aqui cabe um ressalvo. Ressalvo em que sentido? No que diz respeito à sua destinação legal. Embora o inciso 2º, o artigo 4º, inciso 2º do CTN diz o seguinte, que a destinação legal do produto dessa arrecadação independe para qualificar a natureza jurídica do fato gerador, cabe um ressalvo. Em que sentido, professor? Preste bastante atenção, porque na verdade o CTN é de 1966, Lei 5.172 de 1966, tá certo? Ela é anterior à Constituição Federal de 1988 e nós sabemos, se você não sabe, agora você vai saber, que existem duas espécies tributárias, né, que uma está prevista no artigo 148 da Constituição Federal de 1988 e a segunda que está no artigo 149. Quais são elas? Empréstimos compulsórios e as contribuições, tá certo? Então, portanto, no que diz respeito ao inciso 2º do artigo 4º do CTN, há uma exceção. Exceção para quais espécies tributárias, professor? Empréstimo compulsório e as contribuições, tá certo? Porque empréstimo compulsório, no que diz respeito à sua qualificação, à sua identificação da natureza jurídica do seu fato gerador, a destinação legal tem relevância sim, papai, tem que ter urgência, né? Calamidade pública, então a sua destinação vai ter interferência sim no código, né? Melhor dizendo, vai ter interferência sim na qualificação da sua natureza jurídica do seu fato gerador, tá certo? Então se liga aí. E isso acontece por quê? Porque, na verdade, nessas duas exações tributárias, o que aconteceu? No empréstimo compulsório e nas contribuições do artigo 149, o que acontece? O legislador constituinte assim estabeleceu, né, que há relevância, que há necessidade sim, ou seja,
a relevância nesses casos específicos para a identificação do seu fato gerador do tributo, tá certo? Então, como é que ocorre justamente no imposto, na taxa e na contribuição de melhoria? Nesses, não há interferência alguma. Prevalece o artigo 4º do CTN, tanto no inciso 1º quanto no inciso 2º, tanto a denominação quanto a destinação legal, permanece tudo ok. Porém, em se tratando de empréstimos compulsórios e as contribuições especiais previstas nos artigos 148 e 149 da Constituição, nesse caso não se aplica, tá certo? É a exceção. Ok, tranquilo, tá tudo favorável? Vamos para adiante então. Ressalte que ninguém paga tributo, né, por ter desrespeitado o que? Uma lei. E aí, o que acontece? Tributo não é um castigo, não é uma sanção pela prática de um ato ilícito. Gente, quando nós falamos aqui hipótese de incidência, o que é a hipótese de incidência? O legislador, a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, resolveu dizer para o seguinte, que nós vamos, quem beber água vai ter que pagar ICMS. Espera aí. Digamos que o Estado da Bahia, Assembleia Legislativa da Bahia, falou que quem beber água vai ter que pagar ICMS, né, por esse produto aqui. Tranquilo. Essa conduta é ilícita? Não. O fato foi descrito na norma. Nós temos a figura da hipótese de incidência. A incidência, a hipótese de incidência, ela é abstrata. O legislador vem, cria uma conduta e coloca na lei. Eu, Marcos, cheguei, tomei água. Ou seja, pratiquei aquela conduta que tem previsão na lei. Diante disso, eu tenho que pagar o tributo, a obrigação tributária nasceu, fato gerador, consequência disso é o pagamento. Então, tributo não é castigo. Eu, contribuinte, pratiquei um fato que estava previsto aonde? Previsto em lei. Pratiquei uma conduta que estava justamente na lei. Então, portanto, não há que se falar em conduta ilícita, não é um castigo. Nós pagamos o tributo por incorrer o quê? Em uma conduta prevista na lei como hipótese de incidência tributária. Ou seja, o legislador elegeu, na verdade, essa situação, né? O que uma vez foi praticada pelo sujeito tributário no mundo concreto, ocorrerá o quê? Estaremos aí onde? Sujeito à incidência da norma tributária. Tranquilo? Favorável? Vamos lá então, suave na nave, né? O que a galera diz aí? Bom, pois bem, a lei prevê a hipótese da incidência, como eu acabei de dizer, tá certo? Do imposto. Citei como exemplo a água, mas isso acontece, um exemplo bastante claro, principalmente para você que é bonado, papai, barão, como a gente diz aqui na Bahia. Para você que é barão, por exemplo, o que aconteceu? Você auferiu renda, velho. Você auferiu renda superior ao quê? Superior a 25, a 30 mil reais. O que vai acontecer? Você vai pagar imposto de renda, velho. Por quê? Porque a sua conduta ao ferir renda, alegria, superou aquele limite que tinha uma previsão na norma. É proibido auferir renda superior a 25 mil? Não, não tem problema nenhum. Porém, o legislador, e aqui em se tratando de imposto de renda, não foi a Assembleia Legislativa, tá? Essa competência é da União, a União é quem vai legislar sobre o imposto de renda. Você auferiu uma renda superior aos 25 mil reais e que, portanto, deve pagar a renda. Então, nesse caso, você praticou um fato gerador. Você praticou uma conduta que estava prevista na norma e que, em razão disso, você irá pagar esse tributo, tranquilo? Mas quero ressaltar para você o seguinte, hipótese de incidência. Pode o legislador estabelecer um fato ilícito como sendo tributável? Pode? Não pode. O legislador deve estabelecer na norma as condutas lícitas, que, uma vez ocorridas no mundo jurídico, vai originar o quê, gente? Vai originar a obrigação de pagar o tributo. Então, cabe ao legislador do Estado da Bahia, cabe ao legislador federal criar normas ou instituir tributos que sejam oriundos de condutas ilícitas. O Estado da Bahia, por exemplo, não pode tributar o tráfico de drogas. Digamos assim, eu saio vender maconha, o camarada está vendendo maconha, vendendo cocaína, pode tributar, pode colocar lá, se você vender maconha, você vai ser tributado no ICMS. Pode isso? Não, não pode. Não pode por quê? Porque essa conduta, venda de drogas, produtos entorpecentes, isso é uma conduta ilícita. Então, portanto, o legislador não pode estabelecer como sendo hipótese de incidência ou a tributação de algo ilícito, tá certo? Isso é conduta vedada, falando de eleitoral, né? Isso é
conduta, é ato ilícito e que, portanto, não é permitido. Fique claro isso. O legislador pode instituir imposto, pode instituir a hipótese, criar uma hipótese da incidência? Pode, mas para fins de tributação de algo, de condutas lícitas, tá bom? Pois bem, embora a hipótese da incidência tributária, gente, não se refira às ações ilícitas, os frutos de uma atividade ilícita, sim, estes podem sim ser objeto de quê? De tributação. Tudo bem, eu até não vou tributar a venda da droga, da cocaína ou de qualquer outra coisa ilícita, né? Mercadoria ilícita. Não vou tributar isso daí. Mas, e o dinheiro? O fruto dessa venda, na verdade, esse sim é tributável, tá bom? É aquilo que nós chamamos de pecúnia non olet, dinheiro não tem cheiro, e que esse caso, na verdade, ele foi até julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Pois bem, nesse caso específico que eu falei, dessa hipótese da incidência, que eu não vou tributar a droga vendida, mas sim vamos tributar, digamos assim, aquilo que você auferiu, que é justamente o quê? Que é justamente a alegria, né? O din-din, né? O faz-me rir. Então, nesse caso aí, o que vai acontecer? A hipótese de incidência foi auferir renda, ultrapassei o teto, R$25.000. Gente, mais do que correto. E isso foi, na verdade, uma interpretação do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque é moral, cara. Agora imagine como é que você é auditor fiscal, certo? Recebendo seus 25 pau lá, você barão, né, velho? Como vai ser chamado aqui na Bahia, o cara barão, você paga o tributo, tá certo? E o camarada que simplesmente está vendendo uma droga para oferir o seu dinheiro não vai pagar. Ah, por quê? Porque ele está oferindo vendendo droga. Ó, porque está vendendo droga, não vou xingar não, tá certo? Então o que acontece? Já que se ele vendeu, se ele oferiu renda, é justo que eu, na condição de auditor fiscal, pague esse tributo e ele não? Pelo contrário, o Supremo falou assim, epa papai, você vai ter que pagar também, viu? Não importa a sua atividade, não importa o que você fez, o que importa é que você oferiu renda, tá certo? Então esse entendimento é um entendimento o quê? Majoritário, que diz o seguinte, olha, praticado o fato gerador previsto em lei, deve ser pago o imposto. Bacana? Não importa se você... esse dinheiro que você auferiu foi lá do tráfico ou não, pecúnia non olet, o dinheiro não tem cheiro, né? Aquela origenzinha lá no Ricardo Alexandre você vai encontrar essa sistemática, essa historinha lá do imperador, da época das latrinas que pagava, o camarada pagava pra mijar naquela parada lá, entendeu? Então o que acontece? O dinheiro não tem cheiro, velho. E foi esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal lá no HC 77530 do Rio Grande do Sul. STF falou, não importa não, bacana, praticou o fato gerador, tem previsão legal, deve sim ser pago o imposto. E eu, comungo esse pensamento, nada mais justo. Você também, que está me assistindo aí na condição de auditor fiscal, tá certo? Já incorpora a coisa e fala, tem que pagar mesmo, né? Porque geralmente a galera do fisco aí já tem essa conduta tendenciosa, espero que você não seja assim, mas um e outro tem. E digo isso porque, na verdade, a gente já sabe. Então, assim, você vai falar assim, não, nada mais justo pagar. E eu concordo, velho. Na moral, eu particularmente, como pessoa, né, digamos assim, eu concordo em pagar o imposto, tá? Concordo, não sou nada contra, não. Né? Eu esperaria, aqui é uma exteriorização até de um ponto pessoal mesmo, eu só gostaria que o Estado, né, o nosso Estado, o nosso país, através dos nossos governantes, na verdade, eles pudessem dar uma contraprestação estatal de qualidade, uma escola de qualidade para a gente, uma saúde de qualidade para que a gente não precisasse, né, digamos assim, estudar em escolas particulares, investir tanto em educação, tirando do nosso bolso, além dos impostos que nós pagamos. E para o futuro, você aprenderá aqui no nosso curso que o imposto não é vinculado, tá? A arrecadação, como nós vimos lá atrás, a destinação legal, não importa do produto da arrecadação, para onde é que vai, para a natureza jurídica desse imposto. Bacana? Mas vamos lá, vida que segue. O que eu quero que você saiba nesse momento é que não pode o Estado tributar fatos ilícitos, né? Traçar ou colocar, digamos assim, lá na hipótese da incidência, mas o resultado disso pode sim o Estado tributar, que é justamente a questão do imposto de renda. Bacana? Vamos lá então. E esse entendimento, na verdade, gente, ele é seguido pelos tribunais superiores. Aplica-se, como eu falei para vocês aqui, o princípio do pecúnia non olet. Vocês podem, isso cai em prova e vocês podem encontrar isso daí, ou seja, o dinheiro não tem cheiro, tá bom? Não importa de onde vem essa renda auferida, não. O que vai importar é que ocorreu o fato gerador do imposto de renda. Auferiu renda, papai, vai ter que pagar. Chorou, bacana. Vamos lá para a tela, vamos ver então o que diz o artigo 118, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Xande, meu rei, coloca na tela para a gente aí, vamos lá. Artigo 118 do CTN diz o seguinte,
No artigo 118, a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se, primeiro, da validade jurídica dos atos efetivamente praticados. A validade jurídica dos atos que foram efetivamente praticados pelos contribuintes responsáveis. O responsável tributário também está nessa jogada. Independe do qual resultado que ele fez, qual foi o ato que ele praticou. Responsável aqui, na realidade, responsáveis jurídicos, né? Ou terceiros, bem como de natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Então, portanto, a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes é interpretado abstraindo-se para se chegar à definição legal do fato gerador. Para cá, Sandro, traz comigo. Então, o que acontece? Independentemente desse fato, daquilo da sua conduta praticada, se a conduta lá atrás, fora da hipótese de incidência, foi ilícita ou não, não importa, papai. Você vai responder essa porra lá no mundo do direito penal, no mundo criminal. Aqui no tributário, o que interessa? O que vai interessar para você, auditor fiscal? É que o cara oferiu renda, velho. Ele teve renda, tá certo? Com a venda daquela droga, se é mercadoria, se não era, deixa lá que ele vai responder isso lá no mundo criminal, tá certo? Mas, em se tratando do direito penal, ele responde lá criminalmente e tudo está tranquilo. Então, aqui nós falamos do conceito de tributo até o momento, especificamos as suas partes e agora vamos falar das espécies tributárias, que são 5. Cabe na palma da mão as espécies tributárias, tá certo? Então, nós temos a figura do imposto, taxa, contribuição de melhoria, que estão justamente no CTN, bem como na Constituição Federal. E temos ainda a figura do empréstimo compulsório e contribuições especiais. O Supremo Tribunal Federal, papai, ele entende que as espécies tributárias são 5. Só um pouquinho, vamos lá, só um pouquinho. Beleza. E o CTN, o Código Tributário Nacional, entende que nós temos 3 espécies tributárias. Eu disse para você, gente, que o CTN, ele é de 1966. Isso mesmo. E temos a Constituição Federal, que é de 1988. Ou seja, o CTN entende que temos 3 espécies tributárias e o Supremo entende que temos 5. Esse entendimento do Supremo advém de onde? Advém justamente do entendimento da Constituição, de uma interpretação constitucional. Por quê? Porque o artigo 148, nós temos na Constituição, no artigo 145, como sendo espécies tributárias, imposto, taxa e contribuição de melhoria. E temos, além disso, no artigo 148, os empréstimos compulsórios e as contribuições, tá certo? Então, para o CTN, memoriza isso aí, velho, escreve essa parada aí. Para o CTN, né, as espécies tributárias são 3, imposto, taxa e contribuição de melhoria. Bacana? Pois bem, indo um pouquinho mais além, no artigo 149 da Constituição, nas contribuições especiais, né, nós temos ainda algumas subespécies, digamos assim, mais 4. Quais são, professor? Vamos lá, então? Quais são as subespécies das contribuições que estão previstas no artigo 149? Nós temos a contribuição social, nós temos a contribuição de intervenção no domínio econômico, nós temos a contribuição de interesse de categoria profissional ou econômica. Nós temos as 4 subespécies. Acabou por aí? Não. Nós ainda temos a COSIP, Contribuição sobre Iluminação Pública. Isso mesmo, de competência do município. Artigo 149A da Constituição Federal. E eu falarei, lá quando nós estivermos tratando de taxas, eu falarei um pouquinho mais dessa contribuição, tá certo? Porque ela nasceu como taxa, o Supremo veio, epa, não pode não, porque é um serviço, né, de caráter, digamos, geral e que, portanto, não pode ser, não perde a sua especificidade, não pode ser tratado como sendo taxa, tá bom? Mas temos aí a figura do artigo 149A da Constituição Federal, que disciplina, né, a contribuição sobre iluminação pública, tá bom? De competência municipal, tá? Isso cai em prova, se ligue, papai. Relembrando, embora o CTN adote a teoria tripartite ou tripartida, imposto, taxa, contribuição de melhoria. Repete comigo, imposto, taxa, contribuição de melhoria. A maioria dos doutrinadores, bem como do STF, adotam a teoria o que, gente? Pentapartida ou pentapartite, como você quiser. Mas saiba que o STF,
e a maioria da doutrina entende como sendo 5 espécies tributárias. Vamos falar? Vamos falar? Memoriza essa porra aí, vai lá. Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Valeu? Pois é, então se ligue. Por quê? Porque a maioria das bancas, e aí, vamos citar o nome de alguma galera aí, né? Que é a Sebrasp, a FGV, FCC, ESAF, né? Seguem a teoria pentapartida. Lembra do penta, pô? Lembra do nosso penta, 5 estrelinhas, ó? Da camisa do Brasil? Pois é, não é pentapartida, tá lá 5 estrelinhas. Lembre que são 5 espécies tributárias, segundo a doutrina majoritária, segundo o Supremo Tribunal Federal e que estão previstas na nossa Constituição, tá certo? Porém, lembre-se de uma coisa, velhinho. Se na sua prova blindar a questão e dizer o seguinte, olha, segundo o CTN, quantas são as espécies tributárias que nós temos? Aí você vai dizer o quê? 3, imposto, taxa e contribuição de melhoria, tá bom? Tenha bastante atenção somente quanto a isso, tá certo? Bom, aqui essa é a nossa primeira aula, tá bom? Do nosso bloco de número 1, para que ela não fique muito extensa, né? Já vimos o conceito de tributo, né? Esmiuçamos esse conceito de tributo, vimos o que é uma hipótese de incidência tributária, tá certo? Vimos as espécies de um modo geral. Quais são as espécies tributárias, teoria pentapartida, tripartida, tá certo? E no nossas aula nós veremos também as espécies tributárias, né, uma a uma, tá bom? Não se apoquente não, meu rei, porque nós vamos chegar lá, certo? Vamos fazer o seguinte agora, nós vamos exercitar, né? Como eu falei para vocês, é videoaula, mais questões aqui no final e sempre que possível eu vou jogando questões no meio das nossas aulas para a gente ir resolvendo e massificando o conhecimento. Não esqueça, sacana, de ficar resolvendo questão não, tá bom? Resolva bastante questão, por quê? Porque você só assim vai conseguir brocar em direito tributário lá no dia da prova, tá certo? Vamos para a tela, Alexandre, meu rei, bota na tela pra gente aí então, vamos lá? É isso aí. Ano 2018, diz o seguinte, FUNRIO, Assembleia Legislativa de Roraima, concurso que teve lá agora em 2018, tomando por referência a definição de tributo prevista no Código Tributário Nacional, CTN, é correto afirmar que é possível uma lei estadual prever a entrega de coisa ou prestação de serviço, perceba o seguinte, ó, como forma de pagamento, a entrega, né, de coisa ou prestação de serviço como forma de pagamento de tributo inserido em sua competência territorial. Pode, gente, a lei estadual fazer isso? Não. Por que não pode? Porque viola a regra disposta aí, né, estampada no artigo 3º do CTN, que diz o seguinte, conceito de tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória instituída em lei, né? Ou seja, se é pecuniária, pecúnia é o quê? Dinheiro. Então, portanto, pode pagar tributo através de serviço? Não pode. Ah, meu camarada, Secretaria de Obras lá, fazer o seguinte, ó, vamos colocar esses camaradas que estão devendo aqui o IPTU para pintar o meio-fio da rua. Pode isso? Não pode. Aqui está falando do Estado. Mas eu citei como exemplo o município. Então, portanto, não tem como pagar prestação de serviço, pagar tributo com prestação de serviço, ou prestação in natura, in labor, enfim. Vamos lá então, a linha B da questão diz o seguinte, os tributos podem ser instituídos por lei ou por decreto. Nós vimos no conceito de tributo, rei, que isso daqui, ó, tá fora. É instituída, é uma prestação pecuniária instituída em quê? Em lei. Por decreto pode, do chefe executivo? Não. Instituição ou majoração de tributo só se dá através de lei e não através de decreto. Bacana? Tranquilo? Vamos para a linha C. A multa não se confunde com o tributo, apesar de muitas vezes a cobrança de um tributo vir acompanhada de uma multa. Lógico. Por quê? Porque tributo, lá no conceito de tributo, não é uma sanção, né, por um ato ilícito. Tributo não é a prática de um ato ilícito, tributo não é castigo, não é sanção, lembre-se disso. O que é sanção é a multa, você paga multa, bacana, porque você deixou de entregar a sua declaração do imposto de renda quando você deveria fazer isso até o dia 30 de abril. Você não fez, então, portanto, vai pagar multa. Multa é castigo, é uma sanção. Você paga multa, bacana, porque quando você vendeu o produto lá pro Joãozinho, lá na sua mercearia ou no seu supermercado, você deixou de emitir a nota fiscal. Você paga multa porque você não tem a nota na mercadoria de entrada. Entendeu? E você, na condição de auditor, foi lá,
né, digamos assim, fazer uma inspeção, né, rotina, enfim, e constatou que na verdade o camarada não tinha nota fiscal de entrada do produto. Isso é multa, é um ato ilícito, então, portanto, vai se pagar. Então, multa, ela não vai se confundir com tributo, né? Apesar de muitas vezes a cobrança de um tributo vir acompanhado de uma multa. Lógico, se você não declarou seu imposto de renda, não entregou essa declaração, você vai pagar por multa, por uma declaração tardia? Vai. Mas isso vai isentar você de pagar o imposto de renda? Opa, negativo. Por quê? Porque você auferiu renda. Se você auferiu renda, por exemplo, no ano de 2017, lá, seus 40 mil reais, e aí o banco lá, a instituição financeira, informou que você auferiu aquela renda, mas você não houve uma retenção na fonte, na DIF, né, a informação. E aí o que faz? O leão vai e percebe que você auferiu aquela renda e vai te notificar. Ele vai te isentar do pagamento do imposto, que você não pagou lá atrás, que não foi retido na conta? Não, não vai não, papai. Você vai pagar a multa e você ainda vai pagar o seu imposto de renda. É isso mesmo que acontece. Então, multa, embora não se confunda, podem vir juntos, virem juntos? Podem sim. Multa é multa e imposto é imposto. Então, portanto, essa conduta que a multa, ela não se confunde realmente com o tributo, tá? E pode vir muitas vezes cobrado de um tributo e vir acompanhado de uma multa. A resposta correta é essa. Mas vamos ver o erro da linha D então? Já que eu falei aí para vocês a resposta, o gabarito. A conduta de uma autoridade administrativa não está vinculada aos termos da lei. Nós vimos que é uma atividade administrativa plenamente vinculada. Ah, eu não vou cobrar João, vou cobrar Pedro, porque Pedro é vou cobrar João porque João é meu brother e Pedro é meu inimigo, meu desafeto. Pode isso? Não, você vai fazer aquilo que está previsto aonde? Aquilo que está previsto na lei, certo? Então vamos lá então, vamos para a próxima pergunta, vamos lá? Pois bem, próxima questão então. Assinale a alternativa correta. Câmara de Feira de Santana, Bahia. Salve, salve Bahia. Você é auditor fiscal lá em Feira. Já pensou, meu rei? Trabalhando lá em Feira de Santana. Já está bem pertinho da praia, tá certo? Terra boa, viu? Então vamos lá, procurador jurídico. Assinale a alternativa correta sobre quais são as espécies tributárias na visão da teoria da classificação chamada pentapartida. Perceba que aqui nesse caso nós estamos falando da teoria pentapartida. É justamente a teoria que está onde? Que está na Constituição Federal de 88, né? A CF 88. Então nós temos aqui a linha A: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições para fiscais ou especiais. Tá quase lá, né? A linha B: impostos, taxas de serviços, olha só, taxas de serviços, taxas do poder de polícia, contribuições de melhoria e contribuições para fiscais ou especiais. Na verdade, nós sabemos que as taxas aqui, ela não precisa especificar. Tem taxa de poder de polícia? Tem taxa de serviço? Também tem. Mas na teoria pentapartida, né, as espécies tributárias na visão da teoria pentapartida, não são essas duas aqui, não entram como sendo cada uma espécie tributária, tá certo? Na linha C, nós temos impostos, taxas, contribuições sociais, empréstimos compulsórios e contribuições fiscais. Impostos, taxas, contribuições sociais, bacana, empréstimos compulsórios e contribuições para fiscais. Na verdade, aqui, percebam que contribuição para fiscal é a mesma que uma contribuição, né, digamos assim, as contribuições voltadas aí para SESI, órgãos de classe, né? E as contribuições sociais são aquelas contribuições voltadas para as contribuições que são previstas para fins da Seguridade Social, né? Para cada servidor. Nós temos ainda impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, empréstimos sociais, né, perdoe-me, empréstimos sociais e contribuições para fiscais ou especiais. Então o erro está nos empréstimos sociais. Qual é o gabarito da questão, gente? Na linha A, percebam que aqui nós temos impostos, taxas, contribuições de melhoria, né, empréstimo compulsório e as contribuições para fiscais, ou também chamada como sendo contribuições especiais, que nós vimos as suas subdivisões, né, que existem lá dentro do artigo 149. Próxima questão. Banca IES, né? Tribunal de Justiça do Amazonas, né? Vamos lá então.
Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, artigo 3º do CTN, ipsis literis, né, no verbo, digamos assim, copia e cola. São consideradas espécies de tributos, exceto contribuição de melhoria? Errado, tem contribuição de melhoria, é uma espécie tributária. Taxa também é contribuição, taxa também é uma espécie tributária. Imposto também é uma espécie tributária. Tarifa. Em toda a nossa aula aqui, nós não falamos das tarifas. Existe a tarifa, na verdade, é uma espécie tributária? Não, ela não é uma espécie tributária. É um instituto lá do direito administrativo, na verdade, entendeu? Mas tarifa, preço público, via de regra é uma cobrança, é um particular quem presta esse serviço. Já houve, é claro, algumas discussões sobre isso que nós falaremos aqui ao longo do nosso curso, tá certo? Mas aqui para a questão exceto, não é espécie de tributo a tarifa, tá certo? Então, portanto, o erro, a questão, o gabarito da questão é justamente a linha B, ok? Vamos ver então mais uma questão. Agora, banca FCC, Assembleia Legislativa Sergipe, Alese, terra boa, galera de Aracaju, aquele abraço, maravilhosa essa terra aí, tá bom? Vamos lá então, por expressa determinação constitucional, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, correto? Especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies. O Código Tributário Nacional atende à determinação constitucional, disciplina esta matéria, o CTN. Realmente, o CTN tem a roupagem de lei complementar, né? Muito embora na sua essência, digamos assim, formalmente lá, à época ele foi instituído como sendo uma lei ordinária. A linha A, tributo e imposto são espécies de taxa. Não, gente, tributo é o gênero do qual a espécie imposto e taxa são espécies do tributo. Então a linha A está errada. A linha B, taxa é uma das espécies de imposto. Não, taxa é taxa, imposto é imposto. As duas são espécies tributárias. C, tributo é uma das espécies de taxa. Também não. Tributo é tributo e taxa é espécie de tributo. D, imposto é uma das espécies de contribuição de melhoria. Imposto é uma das espécies de contribuição de melhoria. Não, pelo contrário, contribuição de melhoria é uma das espécies de tributo. Por fim, a linha E, contribuição de melhoria é uma das espécies de tributo. Isso mesmo, bacana. Artigo 145 da Constituição Federal. E aí, traz para cá, meu rei. Manda para cá comigo, gente. Aí, encerramos aqui a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado desse nosso curso. Se você chegou aqui, mantenha foco na sua aprovação. Espero que você consiga, né, chegar, digamos assim, no seu cargo público, né, auditor fiscal, seja da Bahia, mas pode ser em outro. O importante é que você está na frente, você está no caminho certo, você está se preparando, você está se dedicando. Bicho, força, foco, fé, perseverança, resiliência, cara. Eu tenho certeza, eu digo isso por pode ser que você seja mulher, né? Mas estude, né? Homem ou mulher, não importa. O que importa é que você alcance o seu cargo, né? Mantenha a perseverança, porque só vence, velho, quem realmente persevera. Eu tenho certeza que na sua vida você em breve vai conseguir isso, tá? Não é, como é que se diz? Eu diria, algumas pessoas falam assim, bicho, você prega muito essa filosofia de que tudo vai dar certo, de que você consegue. Eu acredito nisso, tá certo? Pensamento positivo emana ondas eletromagnéticas positivas, entendeu? E só depende de você. Concurso público não é difícil. Tem estratégia, estude correto, tá bom? Se dedique, porque eu tenho certeza que a sua aprovação com certeza, virá dentro em breve, tá certo? Por ser uma aula aberta, eu quero pedir para você aí que se me acompanhe nas redes sociais, né, no meu Instagram, tá tudo postado aqui ao longo do vídeo. Na edição, coloca aí, viu, Rei? Coloca para a galera acompanhar aí, Facebook, tá bom? Então, no meu canal, no YouTube, essa aula tá vinculada ao canal, com certeza, pelo fato dela ser aberta, embora seja a primeira aula já do nosso curso, tá certo? É uma aula de degustação. Se inscreve aí, velho, dá uma moralzinha pro professor aqui, beleza? E um dia, quem sabe, nos encontraremos aí em uma dessas inspetorias da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Valeu? Vejo você lá, força, foco e fé. Resiliência, parceiro. Aquele abraço, sucesso, até mais.